Um somzinho legal. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Tua mão forte e poderosa, a Tua presença, que assim tem nos tocado, tem falado conosco, e te pedimos que em nome de Jesus o Senhor venha trazer, Senhor, a Tua vontade, fazer a Tua vontade, trazer as experiências que nós precisamos diante de Ti, através do dom que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com seus recursos sobrenaturais sobre nós, nos capacitando a ouvir, a entender e a praticar a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Colocamos aqui, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar e reconhecemos o Teu senhorio e a Tua palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, da junta e das medulas, Senhor, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A Tua palavra que traz, Senhor, vida, que traz restauração, que traz esperança. A Tua palavra que não volta vazia, como o livro de Isaías 55 verso 5 fala, que a Tua palavra não volta vazia, que a Tua palavra ela sempre faz aquilo que lhe apraz. Então, em nome de Jesus, que ela venha prosperar segundo os Teus desígnios, segundo a Tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus, Pai. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, que o Teu Espírito Santo venha encontrar corações, Senhor, sedentos, que essa semente, quando for lançada pelo semeador, que essa semente, quando for lançada, não encontre um solo espinhoso, que não encontre um solo perto da praia, mas que encontre um solo fértil, para que ela cresça, prospere a 30, a 60 e a 100 por um, conforme o Senhor deseja, Pai. Então, em nome de Jesus, usa a minha vida pela Tua graça, pelo Teu infinito amor, pela Tua misericórdia, mas também pela Tua autoridade, pela autoridade que há no sangue de Jesus Cristo, a autoridade que capacita, a autoridade, Senhor, que faz com que a Tua palavra seja rema, e não apenas uma palavra logos, não apenas uma palavra escrita, mas uma palavra vivida e aplicada. Em nome de Jesus, Pai, eu me coloco na condição de servo, me reduzo para que o Senhor cresça, Pai, me humilho para que o Senhor apareça, mas que em nome de Jesus, Pai, eu seja um instrumento Teu nessa noite, e que Teu Espírito Santo, Pai, me use, toque a vida do Teu povo, toque a vida dos meus irmãos, toque a vida da Tua igreja, que o Senhor, Pai, mexa com as nossas estruturas, que o Senhor revele aquilo que o Senhor precisa revelar nessa noite, que o Senhor fale no mais profundo do nosso ser, porque nós dependemos de Ti, da Tua voz, da Tua palavra, da Tua instrução, nós dependemos, Senhor, da Tua presença. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e Te agradecemos por aquilo que o Senhor já está fazendo, por aquilo que o Senhor também irá fazer através dessa palavra, em nome de Jesus. Se você quer, diga amém junto comigo. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 14, por favor. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 14. A palavra de Deus diz assim, você pode acompanhar nos telões se você preferir. 1 Timóteo 4,14 diz assim: não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição de mãos do presbitério. Medita nessas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Até aí. Nós vamos hoje discorrer por alguns textos, e o tema dessa palavra é: despertes o dom que há em ti. Aqui, amados, apóstolo Paulo, se você for estudar ali o livro, as duas epístolas de 1 Timóteo e 2 Timóteo, você vai ver um homem de Deus preocupado, você vai ver um pai espiritual preocupado com a vida de Timóteo, tanto a sua vida física, quanto a sua vida espiritual, como também o seu ministério. Timóteo foi presbítero, ou seja, foi pastor da igreja de Éfeso, foi o primeiro pastor da igreja de Éfeso, uma igreja marítima, uma igreja também muito influente, porque onde havia portos, né, onde
os navios ali atracavam, havia recursos, havia troca de alimentos, troca de recursos, ou seja, era uma cidade próspera, mas também uma cidade muito idólatra, uma cidade que adorava outros deuses. Paulo teve grandes problemas em Éfeso, que hoje é a atual Turquia. Então, Timóteo, como esse pastor, ele recebe 2 cartas de apóstolo Paulo, que foi seu pai na fé, e nas suas cartas ele fala a respeito de algumas coisas, a respeito da doutrina da igreja, de como deveria ser a doutrina da igreja, de como eles deveriam se comportar, e também fala daquilo que Timóteo deveria escutar, aquilo que ele deveria escutar, aquilo que ele deixaria de escutar, não deveria escutar. E nesse momento ele fala algo muito específico e muito bonito para a vida de Timóteo, para que ele não se esquecesse e para que ele não fosse negligente para o dom que havia sido depositado sobre ele através da imposição de mãos. No verso 13 ele fala também assim: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então é um pai falando para um filho: aplica-se em exortar, aplica-se na exortação, aplica-se no estudo, aplica-se na busca pelo Senhor, e não se faça negligente, não seja negligente com o dom que foi concebido a ti, não seja negligente com o dom que há em ti. E no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 16, nós vamos ver Paulo falando a mesma coisa para o seu filho na fé, Timóteo. No verso de número 1, capítulo de número 1, verso de número 16, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16, 2 Timóteo 1,16. Não é esse não. Deixa eu achar de novo aqui. Que ele fala a respeito de Timóteo estar convicto e despertado para o seu ministério. Despertas o dom que há em ti. Ele vai usar a mesma palavra, ele vai usar a mesma nomenclatura, só que ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, despertas o dom que há em ti. 1 Timóteo 2,6 ou 1,6. 1 Timóteo 1,6, abre lá comigo, eu escrevi errado aqui, escrevi 16. 1 Timóteo 1,6, ele fala assim, 2 Timóteo, né? Ai, Jesus amado. 2 Timóteo 1,6, abre lá. 2 Timóteo 1,6, tenha paciência com o pregador. Olha lá. Agora sim, obrigado Paulo. Por essa razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de mãos, porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Até aí. Então nós vemos aqui novamente o apóstolo Paulo falando para que ele fosse reavivado. Em algumas versões fala: reavives o dom que há em ti. Em algumas versões fala: despertes o dom que há em ti. No verso número 6, pode deixar ali para nós, por favor. Então nós vemos um homem, um pai espiritual, preocupado com a vida de um filho na fé, de um filho espiritual, dizendo: em você já há um dom, e esse dom foi dado através de imposição de mãos. Você sabe que você tem um dom. O dom específico de Timóteo era um dom da liderança, era o dom do pastoreio. Ele tinha um dom de ministrar, um dom de pregar, um dom de ensinar. E ele recebe confirmação apostólica através do apóstolo Paulo, e recebe também confirmação profética. Os presbíteros ali, que eram chamados, a palavra presbíteros no grego significa anciãos,
esses que eram anciãos, esses que eram homens de referência para a igreja, homens que foram escolhidos a dedos pela própria igreja para que eles fossem ali líderes da igreja. Ele recebeu uma carga apostólica, uma carga profética, dizendo: Timóteo, há um dom de Deus sobre ti. Timóteo, há algo específico da parte de Deus sobre a tua vida, e esse dom não foi dado por qualquer pessoa. Essa capacidade espiritual que você recebeu é um dom de Deus que está sobre a tua vida. E a palavra de Deus vai falar em vários momentos a respeito do dom. A palavra que nós usamos a respeito de dom, quando nós falamos, aquela pessoa tem um dom tal, ela tem o dom da música, ela tem o dom da fala, de falar em público, ela tem o dom para fazer artes, esculturas, pinturas, ela tem o dom para tal coisa. A palavra dom vem do latim e significa dádiva ou presente, e pode ser interpretado também como talento ou aptidão natural. Mas repare que dom é diferente de talento. O dom é algo que você nasce com ele, é uma aptidão natural, é uma dádiva e também um presente de Deus que você recebe do Senhor. É algo que Deus te dá especificamente. Ele pode dar um dom para outras pessoas da mesma maneira que Ele deu para você? Sim, Ele pode. Deus, Ele faz isso também. Você vai de repente ver uma pessoa que tem o mesmo dom que o seu, e você sabe que aquilo foi dado por Deus. Não há nada de errado nisso. Deus nos usa para momentos específicos, para pessoas específicas, para gerações específicas, para um futuro específico, para situações específicas, enfim. Só que todo dom é um presente que nós recebemos de Deus, assim como a palavra no latim fala que é uma dádiva. Quando nós lemos a palavra dom a respeito aí, quando o apóstolo Paulo fala para ele que ele reavivasse o dom que há nele, a palavra dom no grego, ela tem um significado da palavra charisma, que vem da raiz da palavra charis. A palavra charis significa a palavra graça. Então, a palavra dom vem da raiz da palavra charis, e significa charisma, que é favor sem mérito próprio, dom da graça ou dom divino. Ou seja, a palavra dom, ela é uma palavra que vem da raiz da palavra graça. A palavra charisma é o dom, que é a palavra dom vem do significado da palavra charisma, que vem da palavra charis, que é a graça de Deus. Pela graça de Deus nós fomos salvos. Quem está aí diz amém. Efésios 2:8, coloca lá para mim, por favor, que vai falar exatamente a respeito da graça que nós recebemos e da graça que nos salvou. Porque pela graça, porque pelo charis, sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Ou seja, isso é algo que você recebe de graça da parte de Deus. É um privilégio, é um favor imerecido. Da mesma forma que a palavra graça significa favor imerecido, você receber um dom de Deus, você também recebe um favor sem mérito próprio, um favor imerecido. Você recebe um presente ou uma dádiva de Deus. Então, amados, tanto a salvação como também o dom, que nós vimos que tem quase o mesmo significado da palavra, tanto a salvação como o dom vem de maneira gratuita da parte de Deus. Nós recebemos de graça de Deus. Nós não temos como comprar isso, nós não temos como fazer com que isso aconteça nas nossas vidas, porque o dom é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá. E cada um de nós tem um dom específico da parte de Deus. Cada um de nós recebe um dom específico da parte do Senhor. Eu acredito que um dos grandes desafios de um homem e de uma mulher é descobrir o seu real propósito na vida. Na quinta-feira eu tenho falado muito sobre isso. Descobrir para que você nasceu, para qual propósito você foi criado. Significa descobrir qual é o dom específico de Deus para a tua vida. Qual é o presente ou a dádiva ou o favor imerecido que você recebeu da parte de Deus para a sua vida, para um propósito designado por Ele. A salvação veio pela graça e é um dom, ou seja, é um favor imerecido
que nós já recebemos. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como Senhor e Salvador, se você já tem o seu nome escrito no livro da vida, se você já se entregou para Ele, se você já se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia diz e garante que a salvação vem pela graça, não é por obras, e significa que nós, se cremos em Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, nós já temos a salvação em Cristo Jesus, amém, amados? Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna, o livro de Atos fala que é conhecer o Senhor. Então, se nós o conhecemos, se nós o temos, nós temos a sua salvação, nós recebemos essa sua salvação, que vem pela graça, que vem pelo dom que Deus nos deu, um favor imerecido, um presente que Deus nos deu, um presente que Deus nos presenteou, algo que nós não seríamos capazes de conquistar. Ninguém consegue comprar um terreno no céu, ninguém consegue comprar a salvação da mesma forma que ninguém consegue comprar um dom. É algo que vem específico da parte de Deus sobre a nossa vida. Já o talento é diferente. O talento, você pode ter um talento para algo e você busca desenvolver esse talento. Você tem um talento específico e começa a desenvolver aquilo. O talento, ele é bem vinculado com as facilidades que você tem. Ela tem uma facilidade para isso e você vai estudando, vai se aperfeiçoando, vai fazendo cursos, vai metendo a cara nos livros, vai se dedicando, e isso vai fluindo na sua vida ao ponto que você fica bom naquilo que você faz. Vamos dar um exemplo da música, por exemplo. Existem pessoas que começam a tocar um certo tipo de instrumento sem nunca ter feito uma aula, sem nunca ter estudado, sem nunca ter pego uma partitura, sem nunca ter participado de algo específico, de uma aula específica, e de repente ele aprendeu aquele instrumento. Nós temos aqui o nosso presbítero Rodrigo, né, que é o nosso líder do louvor, que ele recebeu uma palavra de Deus, que Deus disse para ele: tudo que você começar a colocar a mão, e tudo que você colocar a mão, Deus disse para ele: eu vou te ensinar, e tudo que você tocar, você vai aprender a fluir naquele instrumento. Então ele toca guitarra, violão, toca bateria, deve tocar outras coisas, que ele fica escondendo o dom, amém ou não? Assim como muitos do louvor aqui tem dons diferenciados, um sabe fazer isso, outro tem dom para composição, outro tem uma voz diferente, que é um dom de Deus, enfim, estou dando só o exemplo da música. Já tem gente, amados, que não tem esse dom. Às vezes ela tem até uma aptidão, tem até uma facilidade, um talento, mas mesmo que ela estude, mesmo que ela se esforce, talvez ela não fique tão bom como aquele que recebeu um dom de Deus. E qual é o problema, ou qual é o problema disso? É que muitas pessoas que não descobrem o seu dom, começam a olhar para o dom do outro e querer ser igual àquela pessoa. Ela fala: puxa, eu tenho um talento que eu quero desenvolver, eu quero ser igual àquela pessoa. Só que Deus fez aquela pessoa da maneira como ela é, especificamente para um propósito. Então nós não vamos conseguir ser igual a ninguém. Por isso que Deus nos deu um DNA específico, uma digital específica, um nome específico, uma família específica. Deus não nos fez em série. Você não é um robô, amém ou não? Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus não nos fez em série. E quando nós deixamos de entender, quando nós deixamos de buscar, de discernir aquilo que Deus tem exatamente para a minha vida, eu começo a me comparar com a vida dos outros, e esse é o grande problema. Faz com que pessoas sejam apenas cópias baratas de outras, sejam pessoas fabricadas no Paraguai, pessoas fabricadas na China, que são cópias baratas de outras. Pessoas olham e falam: nossa, eu quero ser tanto aquela blogueira, eu quero ser tanto aquele cantor, eu quero ser tanto aquele músico, eu quero ser tanto aquele pregador, que elas começam a reproduzir aquilo sobre a tua vida, sem ser aquilo que Deus esperava delas. Uma vez eu fui num culto, que ia um pregador pregar, muito famoso, no qual eu admiro e respeito muito, e aí naquele culto, a gente foi lá em Taubaté, e aí o rapaz que abriu o culto, que foi fazer a introdução, né, do culto, foi abrir o culto, ele estava praticamente vestido igual aquele pregador ia pregar, estava eu e a minha esposa juntos, e ele falava e ministrava e pregava, ele deu a palavra ali do início do culto, da mesma forma, até o tom de voz era igual daquele pregador, ou seja, ele transformou até a tua voz para ser uma cópia daquele homem, de tanta admiração que ele tinha por ele.
de tanto carinho que ele tinha por ele, ele se transformou naquilo, buscou se transformar naquilo, no jeito do cabelo, no gel do cabelo, na roupa, na voz. É quase que um cover. E qual é o problema disso? O problema é que muitas vezes a pessoa começa a adorar aquela pessoa pelo dom que há nela, ela começa a buscar ser igual àquela pessoa, e deixa de descobrir aquilo que Deus tem especificamente para a vida dela. Ela não flui no dom que Deus deu para ela, ela começa a buscar fluir num dom da outra pessoa. Se você falar assim para mim: pastor, ora pela minha vida, para que eu tenha um dom igual ao seu, eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso, eu vou ser negligente com a palavra de Deus, porque cada um tem um dom, e o dom que Deus colocou sobre a minha vida é específico. Se eu falar para que Deus dê um dom sobre a tua vida igual o meu, eu estou sendo negligente, porque eu não sei especificamente aquilo que Deus tem para você, e você precisa buscar saber aquilo que exatamente tem sobre a tua vida, exatamente aquilo que Deus colocou sobre você. Quem está aí diz amém. Por isso que apóstolo Paulo, por 2 vezes, ele dá uma chacoalhada em Timóteo: Timóteo, aviva o dom que há em ti, desperta o dom que há em ti. Timóteo, conserva o dom que há em ti. Sabe por quê? Por que apóstolo Paulo estava falando isso para um pastor, um jovem pastor, mas um pastor? Por que apóstolo Paulo estava falando por 2 vezes isso para ele? Para que ele não se perdesse. Porque em muitos momentos nós temos determinados dons, nós temos coisas específicas, mas quantas pessoas você conhece que tinham um dom sobrenatural, um dom de Deus, algo específico da parte de Deus, e hoje já não estão mais em Deus, já não estão mais caminhando com o Senhor? Pessoas que eram referência para você, pessoas no qual você se espelhava, pessoas no qual você admirava, mas que se perderam e estão usando esse dom para qualquer outra coisa, menos para Deus. E vou te provar na Bíblia que o dom é para ser usado para a igreja e para Deus. Então muitas pessoas às vezes escreve quantos músicos que você conhece, ou quantos músicos que você vai descobrir a história dele. Ele fala: eu comecei cantando na igreja, a minha mãe me levou na igreja. Se você for assistir o The Voice, ou qualquer outro tipo de programa, ele fala: nossa, mas aonde você começou a cantar? Eu comecei a cantar na igreja, a minha mãe e meu pai me levavam na igreja, eles eram pastores, ou eles eram missionários, presbíteros, diáconos, eles eram líderes, ou apenas pessoas que amavam a Deus, e me levavam para a igreja, eu comecei a cantar na igreja. Ou seja, ela descobriu o dom de Deus na vida dela, em Cristo, para Deus, no corpo, na igreja. Mas de repente ela se perde, de repente o mundo brilha mais, as atividades do mundo brilham mais, os shows do mundo brilham mais, as oportunidades brilham mais, e ela começa a usar aquele dom para cantar músicas do mundo. Às vezes ela tinha uma composição, ela tinha um dom de compor, e começa a compor para o mundo. Quantas pessoas você sabe a respeito dessa história? Quantas pessoas você já ouviu falar sobre essa mesma história que eu acabei de dizer? Se você for ler a história da grande popstar agora dos Estados Unidos, Lady Gaga, você vai ver que ela foi criada na igreja. Você vai ver que ela tinha um dom específico. Se eu não me engano, os pais dela foram aquelas que inseriram ela ao culto a Deus. E eu estou usando o exemplo de um, que eu estou lembrando só desse, mas tem outros tantos que se perderam. E mais uma vez usando o exemplo da música, mas outros tantos que se perderam, porque tinham algo específico da parte de Deus e se corromperam, se perderam, porque não souberam administrar o dom, não souberam reavivar esse dom para usá-lo para Deus. E Deus usa a vida de Paulo para que ele exortasse Timóteo, porque ele sabia que Timóteo também poderia se perder no meio do caminho. Não é porque ele tem um dom que ele não pode se perder. Então Timóteo, se toca. Timóteo, avives o dom que há em ti. Timóteo, cuide do dom que há em ti. Apóstolo Paulo, ou melhor, apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 10, vai falar sobre isso. 1 Pedro 4,10, abre lá, por favor, ou acompanhe no telão. Diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme e graça de Deus. Então aqui, apóstolo Pedro está falando: sirvam a Deus, sirvam aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. A palavra despenseiro significa aquele que faz caridade ou aquele que é generoso. Então, o dom que Deus me dá, o dom específico que Deus coloca sobre a minha vida, ele tem um propósito, ele tem um destino final: a vida de pessoas para a glória de Deus. O dom que Deus tem para a minha vida é para alcançar e servir as pessoas, e é para a glória de Deus. Vou repetir: o dom que Deus tem para a minha vida é para servir as pessoas, e é para a glória de Deus. Por isso, eu e você precisamos entender a respeito daquilo que Deus tem sobre a minha vida, daquilo que Deus tem especificamente para me dar. E eu tenho que pedir: Deus, revela sobre mim a tua vontade. Deus, revela sobre mim o dom que o Senhor colocou especificamente sobre a minha vida. Existe algo, uma dádiva, um presente que o Senhor me deu e que eu preciso descobrir. Um pregador americano que morreu num acidente de avião alguns anos atrás, o Miles Monroe, ele dizia assim, que o lugar mais precioso, o lugar mais caro da terra são os cemitérios, porque lá pessoas foram mortas, ou melhor, pessoas foram enterradas com os tesouros que haviam nela, com os dons que haviam nela, com as riquezas da glória de Deus que haviam nela, e foram enterradas sem mesmo usar aquilo que Deus deu para elas, para pessoas, para Deus ou para situações específicas. Então o lugar mais caro da terra é o cemitério, porque você vai ver ali muita riqueza debaixo da terra, porque pessoas desprezaram e desperdiçaram aquilo que havia especificamente sobre a tua vida, dado de maneira gratuita como um presente, sem merecimento, mas dado assim como a salvação vem pela graça, o dom de Deus, o dom específico da parte de Deus também é dado como um presente sobre nós. E muitas vezes nós jogamos fora, desprezamos e morremos com aquilo sem multiplicar para alguém. Então é algo muito sério, porque por isso apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo e fala: Timóteo, você precisa entender que há um dom sobre você e você não pode desprezar isso. E agora eu quero que você abra comigo lá 1 Coríntios capítulo 12, verso 31. E mais uma vez apóstolo Paulo está falando agora para uma igreja diferente, para pessoas diferentes, a respeito do dom. E se você for ler o capítulo inteiro de 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver a respeito tanto de 1 Coríntios capítulo 12 como 1 Coríntios capítulo 14, você vai ver a respeito dos dons espirituais. Você vai ver Paulo falando a respeito dos dons que Deus nos dá. E no verso 31, começando por ele, apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto: entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Então Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, existem zelos de todas as maneiras, vários tipos de dons, ou melhor, existem dons de várias maneiras, e eu e você devemos ter zelo, cuidado para procurar esses dons. Lá no 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 1, apóstolo Paulo vai falar de novo: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Se você for entender o contexto, o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos dons, e para ele o maior dom é o dom de profecia, o dom de profetizar. Ele fala assim: eu queria que todos profetizassem,
mas cada um tem um dom específico. Mas busquem os dons com zelo. Busquem com zelo os dons espirituais, e principalmente o de profecia, principalmente o de profetizar. Quem está comigo diz amém. E aí Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 12, ele vai falar que cada dom específico serve para um propósito. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, todo dom que Deus nos dá tem um propósito: a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja de Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Deus nos dá, apóstolo Pedro fala que é para servir as pessoas, com bom despenseiros da multiforme graça de Deus. E apóstolo Paulo vai dizer que todos os dons que nós devemos procurar, devemos desejar, devemos progredir, é para a edificação do corpo de Cristo, é para a edificação da igreja, ou seja, para as pessoas. Agora nós vamos para os dons. Quais são esses dons espirituais que existem da parte de Deus sobre as nossas vidas? 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 até o 11, o apóstolo Paulo vai falar sobre os dons disponíveis da parte de Deus, os dons espirituais. Você pode também, como eu já disse, ter tantos outros dons que você precisa descobrir e buscar em Deus para que seja revelado sobre a tua vida, como eu usei o exemplo da música, e assim como outros dons. Aqui nós vamos tratar sobre os dons espirituais, que da mesma forma é nos dado gratuitamente. 1 Coríntios 12, verso 7 diz assim, nós vamos até o 11: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, ou seja, um dom, palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, ou seja, outro dom, segundo dom, a outro no mesmo Espírito, dom da fé, a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, o Espírito Santo revela e dá os dons de Deus para nossas vidas de maneira específica e individual. Todos esses dons espirituais, todos são dados pelo próprio Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, e cabe a nós buscarmos ao Senhor para que esses dons espirituais sejam revelados sobre a nossa vida, porque esse dom não é algo que eu possa orar por você para que você tenha um dom específico. Olha, eu oro para que você tenha um dom de sabedoria, eu oro para que você tenha um dom de conhecimento, porque esse dom é individual. Deus revela sobre a tua vida. Obviamente que eu posso orar e acertar em cheio, e Deus te dá aquilo, ou não, mas de maneira individual e específica, cada um de nós precisa buscar, descobrir qual é o dom espiritual que Deus tem para a minha vida, porque todo esse dom não é algo pessoal, não é um mérito para mim. Esse dom é para servir as pessoas e é para a glória de Cristo Jesus. É um presente, não é algo comprado. Apóstolo Pedro, quando expulsa o demônio de um mago, e quando confronta um mago no livro de Atos, aquele homem pede para comprar o dom que havia nele. Ele fala: você vai morrer com o seu dinheiro, cara, porque você não tem como comprar aquilo que Cristo Jesus nos dá. Aquele homem queria comprar o dom que havia nele, e não tem como você comprar dons. Isso vem diretamente do trono de Deus, isso vem diretamente da parte do Espírito Santo de Deus. Nós não temos tempo para discorrer a respeito de cada dom específico, mas eu te convido a escutar uma ministração do pastor Luciano Subirá,
que é um dos referenciais para a nossa geração nesse tempo. Escute a mensagem dele sobre os dons do Espírito. Vão ser 2 mensagens e você vai ver especificamente a respeito de cada dom, aqui descrito em 1 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 11, a respeito daquilo que Deus tem especificamente para utilizar na vida de cada um de nós, através desses dons. Esse Espírito, esse dom de sabedoria, esse dom do conhecimento, que é o dom da ciência, o dom da fé, porque existe fé e existe dom da fé, existe sabedoria, existe dom da sabedoria, existe conhecimento, existe o dom do conhecimento, curas, maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretações de línguas. Ou seja, existe dons específicos da parte de Deus sobre nós. Quando nós olhamos para o rei Salomão, que ele podia pedir tudo para Deus, mas pediu sabedoria, existia um dom de sabedoria sobre Salomão, e aquele dom faz com que quando uma mulher quando 2 mulheres estavam ali brigando, dizendo o filho é meu, o dom da sabedoria fez com que ele olhasse e falasse: corta o filho no meio, porque aquela que disser para não cortar o filho no meio, essa vai ser a mãe, porque a mãe nunca vai querer que seu filho morra, ela vai preferir que o seu filho seja criado por outra, mas sempre vai preferir a vida do seu filho. Então essa sabedoria que estava sobre a vida de Salomão, mesmo sendo ainda jovem, com menos de 18 anos, por volta de 17 anos Salomão havia assumido o trono, mesmo sendo ainda jovem, quase um adolescente, melhor dizendo, ele teve uma sabedoria específica da parte de Deus para discernir uma situação. E existem pessoas na nossa vida, que a gente até mesmo conhece, convive, que tem dons específicos, e esses dons aqui registrados, a partir de 1 Coríntios verso 7, dons de profetizar, dons de discernir espíritos, ou seja, aquela pessoa que às vezes olha para outra pessoa e fala: tem algo estranho ali, ela consegue discernir. Tem pessoas que têm visão aberta. Eu estou falando para quem é pentecostal e quem acredita nisso, quem está aí diz amém. Se você vem de uma origem batista e ainda é com essa mesma origem batista, você vai olhar e vai falar: puxa, isso aqui era dom específico para aquela igreja, isso aí era dom específico descrito ali naquela história bíblica. Mas se você é alguém que acredita nos dons espirituais e acredita nos dons do Espírito Santo, você vai discernir que isso não é apenas para o passado, mas não foi apenas para o passado, mas também é para o presente e também será para o futuro, amém ou não? Tem pessoas que têm esse discernimento de visão aberta, de ver anjos, de ver demônios. Isso é um dom de Deus, algo que vem específico da parte de Deus. Variedade de línguas, o apóstolo Paulo fala: eu orava em línguas mais do que todos vocês. E aí você vai ver no livro de 1 Coríntios, para que ele diz para as pessoas terem ali consciência, porque estava todo mundo cheio de dom do Espírito Santo, todo mundo orando em línguas. Ele fala: calma, quando um orar o outro traduz, quando um orar o outro interpreta. Um canta um salmo, outro toca uma cítara, outro fala uma palavra, porque virou bagunça na igreja de Corinto. Por isso que ele fala: tudo seja feito com ordem e decência. Por isso que o apóstolo Paulo, entre o 1 Coríntios capítulo 12 até 1 Coríntios capítulo 14, que ele fala sobre os dons espirituais, você vai ver ele em 1 Coríntios capítulo 13, quebrando todas as coisas. Ele fala: ainda que eu houvesse o dom de profecia, ainda que eu pudesse profetizar, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor de nada valeria. Ou seja, ele fala: vocês podem ter dons espirituais específicos, mas sem amor de nada vale. Por isso que o apóstolo Paulo está falando de dom em 1 Coríntios capítulo 12, está falando de dom de 1 Coríntios capítulo 14, em 1 Coríntios capítulo 13 ele fala sobre amor. Por quê? Porque sem amor de nada vale. Eu seria como um símbolo retumbante, um sino que bate, tum, tum, tum. Sem amor de nada valeria, minha vida não vale nada. Não adianta eu ter diversos dons, imensuráveis dons, mas se eu não tiver amor de nada vale. Por quê? Porque os dons servem para servir os outros e servir a igreja. E se eu não tenho amor pelas pessoas, e se eu não tenho amor a Deus, como eu vou servir a igreja e como eu vou servir as pessoas? Então o dom, ele tem a base em algo, e esse algo é o amor de Deus, é o amor por vidas, é o amor por pessoas, é o amor pela obra de Deus. E, obviamente, existem pessoas que recebem dons específicos da parte de Deus,
e fazem com que isso seja usado de maneira errada. Da mesma forma que eu usei o exemplo do dom da música, e tem pessoas tocando no mundo, tocando para Satanás, tocando para o diabo, e eu estou falando isso literalmente, porque se você for buscar bandas de rock, hardcore, você vai ver pessoas que tocam para Satanás, que cantam para ele. Uma vez eu estava na escola, fazia ainda curso técnico, cheguei perto do rapaz, ele com uma camisa de um bode, dentro de um pentagrama, na cabeça do bode escrito 666, e eu falei para ele, cara, você sabe o que é isso que está usando? Ele falou assim, eu sei, é muito louco. Ou seja, ele sabe quem é Satanás e ele o ama. A Bíblia vai chamar isso de filhos da perdição, filhos da ira. Olham para Satanás e falam, eu estou aqui para te adorar. E o cara pega um CD, pega uma música, pega uma camisa e fala, realmente a minha vida serve para isso, para adorar Satanás. Então tem pessoas que sabem o que está fazendo. Então tem pessoas que pegam o dom que ela tem, ou o dom que recebeu de Deus, e vai usar para outra coisa, e assim vão se perdendo, porque você tem que lembrar que o dom é irrevogável. Deus dá e não tira. A unção não. A unção Deus pode te ungir, mas Deus pode tirar essa unção. Quer um exemplo? Davi e Saul. Saul foi ungido rei sobre Israel. O que ele fez? Pecou, se distanciou de Deus. O que Deus fez? Ungiu Davi. A unção, ela pode ser geracional, ela troca de vida, troca de pessoa. Só que o dom não. O dom, ele é algo que permanece sobre nós. Então você vai ver gente na macumbaria com dom que recebeu de Deus, usando para quem? Para Deus? Obviamente que não, usando para as trevas. Você vai ver na quimbanda, você vai ver no candomblé, você vai ver na maçonaria, você vai ver em qualquer outro tipo de seita, pessoas usando dons que receberam da parte de Deus, sem mesmo saber, porque é um presente, ela nem sabe, mas está usando para outra pessoa, usando para uma entidade, usando para um demônio. Por quê? Porque Satanás, se você talvez não saiba o dom que é você, mas Satanás sabe muito bem. E tudo que ele faz se remete em roubar, matar e destruir. Então quando ele olha para o nosso dom, ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir. Eu não sabia que eu tinha um dom que Deus havia de me dar, de ser um líder, de ser um pregador, de ser um pastor da igreja de Cristo. O que Satanás tentou fazer com a minha vida? Me enfiar debaixo de um caminhão para me matar. Eu desviar dos caminhos do Senhor, não servindo a Deus, distante da palavra. O que aconteceu? Estava vulnerável, com as minhas brechas, com as portas abertas, dando toda a condição para que Satanás tirasse a minha vida. Mas pela graça de Deus, pelo dom de Deus, eu fui salvo, fui restaurado, e Deus começou a cumprir em mim aquilo que Ele já tinha desde antes de eu estar no ventre da minha mãe. Quando Deus olha para Jeremias, Ele fala para Jeremias, Jeremias, eu te escolhi como profeta entre as nações, desde o ventre da sua mãe. Ou seja, Deus nos conhece. Salmista Davi, rei Davi, vai dizer que todos os nossos dias foram escritos no seu livro, enquanto nenhum deles havia ainda. Ele me conheceu uma substância ainda informe, e todos os meus dias foram escritos no seu livro, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, Deus já sabe o dom que há em nós. Só que Satanás, sabendo também aquilo que Deus já colocou sobre nós, ele tenta nos roubar, ele tenta nos matar, ele tenta nos destruir, ou ele tenta nos paralisar e nos estagnar, para que vivamos uma vida em círculos, para que vivamos uma vida como aqueles que estão prestes a entrar na terra prometida, mas que estão andando e rodando o deserto. Por isso Deus, Ele deseja revelar sobre nós os dons específicos, seja sobre algo natural sobre a tua vida ou sobre algo espiritual. Ele deseja revelar sobre nós, e por isso que ele fala para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Timóteo, cuida do dom que há em ti. Timóteo, desperta o dom que há em ti. Desperta o dom que há em ti. Porque ele fala, porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Ele fala, Timóteo, avance, não seja covarde, Timóteo, não se amedronte, Timóteo. As pessoas vão te ameaçar. A igreja de Éfeso é uma igreja idólatra. Elas vão te tentar te matar, eles vão te ameaçar, mas não te envergonhes do evangelho. Não pare, não tenha vergonha do meu cárcere. Ele fala para Timóteo.
não tenha covardia, mas saiba que Deus te deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Então reaviva o dom que há em ti, reaviva o dom que há em ti. Que dom que está aí sobre a tua vida, que está parado, que dom que Deus te deu, que você colocou debaixo do tapete, que dom que Deus te deu, que você colocou sobre um baú, que dom que você sabe que há especificamente sobre a tua vida e você esqueceu, jogou fora, porque você se frustrou com o pastor, você se frustrou com uma igreja, você se frustrou com alguém e deixou de executar aquele dom. Quantas pessoas com dons específicos e não usam para Deus? E eu vou te dizer algo: se você não usa o teu Deus para, se você não usa o teu dom para Deus, ele não serve para mais nada, a não ser para ser jogado no lixo. Porque Deus te deu de graça, Deus te deu um presente, e esse dom não é seu, é de Deus. E se Ele te deu esse dom, qual é o seu papel? Usá-lo. Puxa, pastor, mas onde que eu me encaixo no reino? Onde que eu me encaixo na igreja? Onde que eu me encaixo na vida das pessoas? Pergunta ao Senhor. Pergunte aos seus pastores. Talvez o seu dom seja a resposta daquilo que nós estamos precisando fazer na igreja, ou do sonho que Deus colocou em nosso coração. Talvez o teu dom seja a resposta para o teu vizinho. Talvez o teu dom seja a resposta para o teu patrão. Talvez o teu dom seja a resposta para a tua cidade, para a tua geração. É apenas você colocar para fora. Porque se você não permite que o dom que há em ti seja liberado pela parte de Deus, ele vai ficar aí com você. Talvez você nem o conheça, ou talvez você conheça, ele vai ficar parado e não vai ser usado nem para as pessoas e nem para Deus. E quando o nosso dom não é usado nem para as pessoas e nem para Deus, é um dom que é infrutífero. E assim como Jesus disse: vocês são luz desse mundo e sal dessa terra. Se vocês não iluminarem, vocês não servem para nada. Se vocês não salgarem, vocês se tornam insípidos e não servem para ser pisados, só servem para ser pisados por homens. Ou seja, amados, é algo sério, e eu preciso buscar descobrir aquilo que Deus tem sobre a minha vida, porque aquilo que Deus tem para a minha vida, especificamente a respeito desses dons, vai alcançar a vida de outra pessoa, vai alcançar a vida da igreja, vai alcançar o reino dos céus, vai trazer o reino dos céus para a terra. Quando um dom é revelado, o reino dos céus é revelado. Quando o dom é colocado em prática, o reino dos céus é colocado em prática. Quem está aí diz amém? Quando Jesus vem para a terra, ele fala: eu faço o que eu vejo meu pai fazendo. Ele cura, expulsa demônios, faz milagres, multiplica pães. Ou seja, Jesus fazia aquilo que o Pai fazia. Por isso que ele diz lá em 1 João, ou melhor, em João capítulo 4, verso 10. João capítulo 4, verso 10, ele fala assim: replicou-lhe Jesus: conheceras o dom de Deus que há, se conheceras o dom de Deus que há, ou melhor, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Esse texto é Jesus com a mulher de Samaria. E ele fala para ela: se você me conhecesse, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem está te pedindo água, você saberia que esse que está te pedindo água poderia te dar água para a vida eterna. Eu sou o manancial de águas, é o que Jesus está dizendo para ela. Mas você não conhece o dom, ou seja, você não sabe o dom de Deus. Ela era uma mulher samaritana, não tinha conhecimento da palavra, não tinha conhecimento de Cristo, não sabia quem era o Senhor, estava ali com uma vida totalmente conturbada. E Jesus fala: se você soubesse quem está te pedindo água, eu te daria água viva. Se você soubesse quem está falando com você e o dom de Deus que há em mim, dom de Deus, se você o conhecesse, você saberia que eu poderia te dar água viva, ou seja, eu poderia te fazer de você um manancial para a vida eterna. Então muitos de nós, em alguns momentos, não conhecemos o dom de Deus que há especificamente para nós, e por isso não pedimos para que Deus jorre água viva sobre nós, porque somos leigos, porque não buscamos, ou porque escondemos esse dom, porque não valorizamos esse dom. Quando Paulo fala para Timóteo, preste atenção no dom que há em ti, desperta ele, cuida dele, reaviva ele, Timóteo, porque foi algo dado da parte de Deus para você. Não foi qualquer pessoa que te deu, foi o próprio Deus que te deu. Então, Timóteo, valoriza aquilo que Deus te deu.
E esse é o nosso papel, amados, valorizar o presente que Deus nos deu. Se você é pai, e quando você compra um presente para o seu filho, criança não tem muito discernimento, mas às vezes você compra um presente no mesmo dia aquela criança quebra. Em casa tem acontecido muito isso com dois. A gente compra um presente, às vezes não dura, no mesmo dia quebra o presente. Aí você olha, você fica até um pouco, chateado. Você fala, não, acabei de comprar. Às vezes você comprou no cartão de crédito, nem pagou o presente ainda, e aí já está lá quebrado, estourado, jogado fora. Você fala, puxa vida, acabei de comprar um negócio. A criança não tem discernimento ainda, ela não tem o cuidado, de cuidar de um brinquedo ou de um presente que ela recebeu. Então por isso que ela trata de qualquer forma. Agora, quando você dá um presente para um adulto, alguém que tem discernimento, e você vê aquele presente jogado fora, como você se sente? Se você chegar até mim e me dar uma camisa do São Paulo, e aí de repente, ou qualquer outro tipo de camisa, ou qualquer outro tipo de presente, só um exemplo, e você vê aquilo jogado fora, aquilo que nunca foi usado, jogado fora, tratado ali como qualquer coisa, como você se sentiria? Você ficaria chateado, às vezes até mesmo triste. Puxa vida, eu comprei algo, não usou, nem deu valor. E assim, amados, Deus também se sente conosco quando Ele nos dá um presente específico, como um pai chegando para um filho dando um presente, e o filho nem olhando para aquele presente. Uma vez, eu queria muito uma camisa do São Paulo quando eu era adolescente. Minha mãe não tinha condições, e aí no Natal eu falei, puxa, quero uma camisa do São Paulo, quero uma camisa do São Paulo. Aquela história de adolescente de ficar cornetando a cabeça do pai sem buscar conhecer a condição financeira do pai. E aí minha mãe empregada doméstica, e eu falei, mãe, eu quero uma camisa de São Paulo, quero uma camisa de São Paulo. Daí ela não tinha recurso para comprar uma camisa de São Paulo. Se você entende de futebol um pouquinho, ou se você já passou por alguma loja, sabe que camisas de times são muito caras. E aí ela vai e compra uma camisa, eu acho que era nem de treino do São Paulo, tinha um simbolinho do São Paulo bem pequenininho assim. E aí chegou no Natal, ela com maior alegria deu o presente, e eu peguei a camisa e olhei com uma cara que eu até hoje lembro, essa imagem talvez nunca vai sair da minha cabeça. E aí eu olhei para aquela camisa, fiz uma cara de desdenho, e ela olhou para mim, eu vi, ela ficou tão triste com aquela situação, mas era o máximo que ela poderia dar. Ela não tinha condição de dar outra camisa, ela deu o melhor que ela tinha. E eu olhei e desprezei aquilo, porque não sabia discernir as coisas direito. Imagine Deus entregando um presente ou um dom, que é a mesma coisa, uma dádiva e presente é o mesmo significado, o dom, entregando para você, e você fazendo cara de desprezo, de nojo, de desdenho. É como se Deus parasse tudo que Ele estivesse fazendo na terra, para que no momento que você fosse nascer, Ele colocasse algo específico sobre a tua vida, uma semente específica sobre a tua vida, e você olhasse para aquilo e falasse, deixa quieto, não vale de nada. Quantos diplomas parados? Quantos cursos parados? Quantos talentos parados? Quantas coisas que Deus te deu e você sabe muito bem que foi Ele que te deu, porque você não conseguiria realizar isso sozinho, porque você sabe quando é Deus que faz. Você sabe quando Deus age na tua vida, porque sozinho você não conseguiria. É quando sai da tua força, quando sai da tua mão e você vê Deus fazendo. E quantas coisas nós deixamos de lado, como um brinquedo que não tem valor guardado numa caixa antiga. Quantas coisas Deus nos deu, quantas coisas Deus te deu, e você não tem valorizado, você não tem colocado em prática. Às vezes porque você olhou para aquilo e falou, eu não sou capaz. Mas quem te perguntou se você é capaz ou não? Deus quer saber se você está disponível. A capacidade veio dele, se Ele deu o dom, o compromisso é dele de realizar sobre a tua vida, amém, amados? Você só precisa estar disponível. Moisés falou para Deus, puxa Deus, eu não sei falar, eu sou fanho, eu sou gago, eu sou duro de língua. Deus falou, você não precisa ser nada, pega esse cajado que está na sua mão, ele vai se tornar uma cobra, pega pelo rabo, ele vai se tornar um cajado. Você não precisa, Moisés, saber falar, eu te capacito. Eu já me revelei sobre você e eu escolhi você, não é pela sua capacidade, mas é pela sua disponibilidade. E aquilo que você não consegue fazer, eu vou fazer por você. Gideão foi
foi enfrentar os midianitas com um exército grande, e Deus falou para ele: não, Gideão, tem muita gente aí, tira mais, tira mais, tira mais. A Bíblia não descreve o número exato de quantos midianitas ele enfrentou, mas os teólogos dizem que foi na faixa de mais de 30 mil midianitas, foi o que Gideão enfrentou, com 300 homens, 300 para 30 mil, eles não tinham capacidade natural, eles não tinham capacidade física, mas Deus falou assim: eu vou escolher os homens que irão lutar essa peleja, eu vou escolher os homens que vão fazer essa guerra e vão trazer a vitória para o povo de Deus. Ou seja, amados, Deus não depende das nossas capacidades. Deus sabe que nós somos limitados, Deus sabe que nós somos humanos, que nós somos falhos. Ele só precisa da sua disponibilidade. Quantas coisas Deus falou para você fazer, quantas coisas Deus direcionou para você fazer e você não fez, porque você disse: aonde isso vai se encaixar no reino? Aonde isso vai se encaixar na igreja? Aonde isso vai se encaixar na minha casa? Às vezes vem como uma ideia que queima no seu coração, mas que você deixa passar e coloca lá de lado. É Deus falando com você, é Deus reavivando o dom que é em você, é Deus te dando certeza daquilo que é para você realizar, é Deus te dando certeza de um dom que vem dele, de um presente que vem dele. E aí eu e você só precisamos entender que todo esse dom e toda essa dádiva vem do alto. Tiago capítulo 1 verso 17, põe lá por favor. Tiago, irmão do Senhor, ele vai dizer assim em Tiago 1,17: toda boa dádiva, ou seja, todo bom dom e todo dom perfeito são lá do alto. Ele usa duas palavras diferentes para a mesma coisa, dádiva e dom, que significam a mesma coisa. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação, sombra ou mudança. Pai das luzes é uma nomenclatura que os judeus usavam, porque Deus fez o sol, a lua e as estrelas. Então quando eles chamavam Pai das luzes, eles estavam dizendo sobre o Deus Criador, que criou os céus, que criou o sol, a lua e as estrelas. Esse é o Pai das luzes. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Então vira a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com o teu Senhor. Então não é, mais uma vez, não é a tua capacidade ou a tua maneira de saber fazer as coisas. Isso pode ser o teu talento, isso pode ser o teu desenvolvimento, mas o teu dom, você precisa ser despertado, assim como Deus falou para Timóteo através do apóstolo Paulo: reavivas o dom que há em ti, desperte o dom que há em ti, porque é algo específico da parte de Deus sobre a tua vida que precisa ser revelado. Em nome de Jesus será revelado nessa noite. Por isso clame ao Senhor: Senhor, eu preciso descobrir o propósito para a minha vida. Senhor, eu preciso descobrir para aquilo que o Senhor me chamou. E aí você vai entender que a partir do momento que Deus começa a revelar sobre a tua vida aquilo que é para você fazer, o dom que é específico sobre a tua vida, você vai ver quantas vezes você foi roubado por não fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Quantas vezes Satanás tentou te roubar, quantas vezes Satanás tentou tirar de você aquilo que Deus havia colocado na sua vida. E aí quando você souber e ter o discernimento que é Deus que colocou sobre você, ninguém te para, você avança. Não é a dificuldade, não é o problema, não é a circunstância, você avança. Você não espera as coisas acontecerem, você vai lá e faz, porque você sabe que maior é aquele que está em você do que aquele que no mundo está. Você sabe em quem você tem crido e por quem você foi chamado. E aí você não para, você avança, você continua, você olha para a dificuldade, você perde braço, você perde pessoas, você é atraído, você é dilacerado pelas maus vozes. As pessoas se levantam contra a tua vida, te abandonam, mas você não desiste, porque você sabe que o dom que há em você não é teu, mas Deus que te deu, e a tua obrigação é só estar disponível para realizar aquilo que Deus já colocou sobre a tua vida. E esse dom é para que você cuide dos outros, sirva aos outros, sirva a igreja, sirva ao Senhor, através de tudo aquilo que Deus já colocou sobre a tua vida. Se você tem o dom de oração, ore pelas pessoas, ore pela tua família, ore pela tua casa. Se você tem o dom da fé, acredite pela sua família, acredite pela sua casa e acredite sobre aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Se você tem a palavra de sabedoria, seja aquele que vai agregar e não aquele que vai espalhar, seja aquele que ajunta e não aquele que espalha. Existem muitas pessoas que começam a receber um dom da parte de Deus, mas estão como
adolescentes espirituais, eles não sabem ainda discernir o dom, eles não sabem ainda aplicar o dom, e eles acham que são melhores do que os outros, só porque tem algo que o outro não tem. E ele olha para o outro e fala: ih, você não sabe. Às vezes o cara tem o dom da sabedoria e olha para o outro e fala: ih, você não sabe de nada, cara. Você está falando que você não sabe, e começa a desprezar os pequeninos. Tem gente que tem discernimento de espíritos e fala: nossa, eu vi um anjo, nossa, eu vi um demônio, nossa, eu tive uma visão, tive um sonho, tive uma palavra profética, e começa a menosprezar o outro que não está caminhando agora, que não tem esse mesmo dom. O adolescente espiritual faz isso. Ele não sabe administrar aquilo que Deus deu para ele. Ele não entendeu que aquilo que Deus dá para ele de graça é para que ele use para o reino e para as pessoas. E ele começa a se achar: ah, eu sou bom demais, acho que dá até para mim abrir uma igreja sozinho. Ah, eu sou bom mesmo, meu pastor me dá a oportunidade, mas sei lá, ele não sabe das coisas, ele não ainda se formou, ele não tem talvez aí uma faculdade. Eu já tenho, eu sei das coisas. Então de repente meu pastor já está ficando meio velho, está com a visão ultrapassada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a minha própria igreja. Quantos assim? Cada igreja, cada esquina tem uma igreja, a cada esquina tem um lugar de muitas e muitas pessoas, não todos os casos, mas muitas e muitas pessoas rebeldes, traidoras, que se levantam contra pessoas que um dia foram homens e mulheres de Deus, que cuidaram deles, que trocaram suas fraldas espirituais, que fizeram seu casamento, que apresentaram seus filhos, que cuidaram do seu casamento quando estava estourado, que fizeram visita, que foram buscar na boca de fumo quando eram viciados, e aqueles começam a se achar e começam a ir buscar o seu próprio chamado, o seu próprio ministério. Aliás, eu tenho um dom que há em mim. Ou seja, egoístas, profanos, mentirosos, cheios de si, amantes de si mesmo, como Paulo fala para Timóteo, são aqueles orgulhosos que não sabem se submeter, não sabem abaixar a cabeça para uma liderança, não sabem se submeter à palavra de Deus, e quando descobrem que há um dom, o pastor deu uma oportunidade para ele pregar um dia, ele acha que é o pregador das nações, ele fala: puxa vida, eu acho que eu prego melhor que o meu pastor, e começam a buscar microfone, começam a buscar serem digitais influencers aí do gospel, começam a pensar que são adolescentes que não sabem administrar o dom, e aí pensam que sabe mais. A fase da adolescência, ela olha, o jovem olha para o pai e fala: você não sabe de nada, pai, você é ultrapassado. Às vezes o pai não sabe mexer no celular, e o jovem sabe, ele fala: você não sabe de nada, você não sabe nem mexer no WhatsApp. E aí define o pai como ultrapassado só porque ele não sabe mexer no WhatsApp. Ah, meu avô é ultrapassado, não sabe mexer no WhatsApp. Talvez seu avô não sabe mexer no WhatsApp, mas também você não sabe mexer com uma enxada, igual seu avô mexia. Você nunca arou uma terra, nunca plantou algo, nunca alimentou uma galinha. E se você está aqui hoje, é porque alguém fez isso por você um dia. Se você se tornou algo, é porque alguém trocou a sua fraldinha, seja ela natural, seja ela espiritual. Alguém limpou o teu bumbum, alguém limpou tuas caquinhas, assim como alguém limpou as minhas. Ou seja, nós somos aqueles, amados, que olham para o dom que há em nós e falamos: Senhor, eu sei que é teu e eu preciso apenas usar para ti. É isso para as pessoas e para o reino. Eu sei pregar, glória a Deus pela tua vida, use para as pessoas e use para o reino. Eu sei evangelizar, use para as pessoas e use para a igreja, use para o reino. Às vezes a pessoa descobre que tem um dom, ela vira contra a igreja. Igreja é lugar de religioso, igreja é lugar onde as pessoas vão apenas para estar ali, mas são tudo religiosos. Só porque ela descobriu um dom, ela quer ir contra a igreja. Amado, se você ir contra a igreja, você vai se perder. As pessoas que eu conheço que se levantaram contra a igreja, dentro dessa igreja, se perderam. Sabe por quê? Porque a igreja é de Jesus Cristo. Não estou falando bola de neve, é a igreja do Senhor. Você vai se levantar contra a noiva, você é louco, você usou droga, quer se levantar contra a noiva é de Jesus Cristo. Igual esses pregadores que ficam aí falando: ai, a noiva está arrebentada, a igreja está arrebentada. Tome cuidado, eia, tome cuidado, você está falando da menina dos olhos de Deus, você está falando do povo escolhido do Senhor. E aí ficam falando, se levantando contra a igreja. Tome cuidado. Dura coisa é cair na mão do Senhor,
Dura coisa é cair na mão do juiz. Você está falando da esposa de Cristo. Nenhum homem aqui aceita que alguém fale da sua esposa. Imagine Deus, se ele vai aceitar que fique falando da sua noiva. Conserte, reavive, reforme. Se vê que algo está errado, reforme. Seja um braço, seja uma ferramenta, seja um reformador, seja alguém que vai ajuntar e não espalhar, seja alguém que vai fazer parte de uma reconstrução, de uma reforma. Como eu disse na quinta-feira, seja um Neemias, reconstrua o muro que você vê que está quebrado, reconstrua aquilo que precisa ser reconstruído, mas não seja alguém que fala: eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso, porque o meu dom eu posso buscar em casa, o meu dom eu faço isso, o meu dom eu faço aquilo. Mentira. Aqueles que andam assim são como ovelhas sem pastor. Você pode ter o dom maior até mesmo que o seu pastor, mas isso não diz que você não precisa ter alguém para cuidar de você. Nós vamos ver obras da Bíblia que tinham dons específicos, bons, grandes, mas tinham que prestar contas, porque líder que não presta conta não serve para ser usado por Deus. Pessoas que têm dons e que não prestam conta não servem para ser usados por Deus, porque Deus sempre coloca pessoas para que sejam nossos pais espirituais e para que sejam aqueles que nos direcionem. Davi teve profetas para confrontar sua vida e seu pecado. Samuel julgou a terra e profetizou sobre a terra no período de Saul e até a escolha de Davi. Ou seja, em toda a história da Bíblia, você vai ver até o próprio Cristo se submetendo a João Batista no momento do batismo. Por quê? Porque é assim que Deus faz. Por quê? Porque é assim que Deus escolheu. Eu tenho um dom, e esse dom ele vai ser encaixado no lugar certo quando eu descobrir o propósito central para ele, na minha vida, na minha igreja, na minha sociedade, e assim nós transformamos o lugar onde nós estamos inseridos. E você não precisa de muito, você só precisa de fé. Se você tiver fé, Deus vai te colocar no lugar onde Ele quer. Se você tiver fé, se você tiver disponibilidade, Ele vai te colocar no lugar onde Ele quer. Você não precisa de muito. Às vezes nós olhamos para alguma situação e falamos: puxa, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho recursos, mas eu não tenho pessoas. Sábado eu estava saindo para ir na cidade, fazer uma visita no hospital. Passando pelo semáforo, eu vi duas mulheres na ponte, sozinhas, entregando panfleto no semáforo e colocando bexigas amarelas para o Setembro Amarelo, que é o mês do combate ao suicídio. Duas pessoas, mudando a vida de várias pessoas. Qual é a sua desculpa? Qual é a minha desculpa? Duas pessoas debaixo de um sol escaldante, sem recurso, sem ninguém, com um papelzinho escrito à mão, colado na ponte, bexiguinhas colado na ponte, tentando mudar a vida de alguém. O nosso dom serve para mudar a vida de pessoas. O nosso dom serve para salvar, para curar, para restaurar e fazer conforme aquilo que Deus tem para nossas vidas. Se você pega o teu dom, se você tem um dom da música, sabe tocar, sabe cantar, sabe compor e fica tocando só dentro do seu quarto, você está jogando fora o seu dom. Deus ama pessoas. Humanos odeiam pessoas, mas Deus ama. Então pega o dom que é em você e usa para as pessoas. Quer saber se é dom de Deus mesmo? É quando você coloca para usar para a vida das pessoas. É quando você se importa mais com as pessoas do que você mesmo. Você dorme menos por causa das pessoas. Você ora mais por causa das pessoas. Você se entrega mais por causa das pessoas. É só você olhar. Olha para a Grande, olha para a Madre Teresa do Calcutá, olha para todos os referenciais de pessoas na história da humanidade. Foram pessoas que se doaram em prol de alguém. Olha para a cruz, o nosso maior referencial, Cristo morreu para se entregar por nós, para morrer na cruz, para se entregar pelos nossos pecados, para nos dar vida, para nos dar salvação, para nos dar a vida eterna. Ou seja, pessoas que se doem, que se entregam mediante aquilo que receberam de Deus, são aquelas pessoas que vão encontrar o seu propósito específico da parte de Deus. Às vezes eu saio daqui da igreja meia-noite e meia, já saí da igreja aqui 1h da manhã para acordar 4h30 da manhã. Tem peso nisso? Não tem. Acordo cansado no outro dia? Acordo, mas Deus me renova, sabe por quê? Eu tenho feito para Ele. E quando você faz para Ele, mesmo que você esteja cansado, mesmo que dias maus venham sobre a tua vida, você sabe para quem você tem feito. Você sabe que o seu galardão será eterno. E aí você se doa, você se entrega, porque uma vida vale mais do que 1000 pessoas. Uma vida vale mais que o mundo inteiro.
é o que a Bíblia diz. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. E quando você se entrega apenas para dar atenção, apenas para orar, apenas para olhar nos olhos, para dizer: estou com você, conte comigo, vamos orar, vamos caminhar junto. Quando você faz isso, você está se preocupando, você está se doando. Quando alguém dobra o joelho no chão para orar por você, quantas pessoas dobram o joelho no chão para orar por você, você nem sabe. E aí você passa: nossa, a pessoa nem falou oi para mim, mas talvez não tenha te visto, não tenha te falado um oi, mas talvez seja aquela que mais ora pela tua vida. Seja aquela que ora e jejua pela tua vida, que paga um preço pela tua vida. Por isso, amados, é tempo de nós despertarmos para o dom que há em nós. Vocês estão aí ou não? É tempo de nós despertarmos para o dom que há em nós, que vem do alto. Que o Senhor reavive esse dom em nós, para que eu pegue a minha facilidade, algo que Deus deu especificamente para mim, e use para o reino. Transforme a vida de pessoas, transforme a vida daqueles que estão perto de mim. Hoje nós tivemos o rolê de bike aí, a caminhada e o bola bike, um passeio de bicicleta. Uma moça foi tocada pelo Espírito Santo ali. Não foi só um passeio de bicicleta, foram orando em línguas. A mulher foi cheia do Espírito Santo num passeio de bicicleta. Qual é a nossa desculpa? Qual é a minha desculpa? O que eu preciso para fazer algo para Deus? Disponibilidade, é só isso. Pega o dom que há em ti, pega aquilo que Deus já te deu, pega aquilo que está sobre você, que é um presente de Deus, descubra e lance para o reino, lance para a seara, lance para que venha a salvação de vidas e vidas sejam transformadas através daquilo que há em você. Não seja aquele que pega o seu talento e coloca sobre a terra, porque quando o Senhor voltar, Ele virá cobrar os talentos que foram colocados sobre a terra. Multiplique os talentos que Deus te deu, multiplique os dons que Deus te deu, use-os para a glória de Deus, use-os para pessoas, use para o reino. Às vezes vai parecer algo bobo, às vezes vai parecer algo tão simples que todo mundo faz, mas quando você faz é diferente, sabe por quê? Porque foi Deus que te deu. E quando Deus te dá algo, amados, tem a marca dele. E se Deus te deu algo, use para Ele. Use para Ele. Está aí o Maguila, vou dar exemplo agora. Está aí o Maguila. Conheço o Maguila desde pequeno. Fizemos capoeira juntos. Fiz o casamento, batizei, eu levei para a célula, eu evangelizei ele. É ovelha minha essa. Eu evangelizei, eu levei para a célula. Eu participei de muitas coisas da vida, da história dele. O que ele pegou da capoeira? Ele poderia ser mais um capoeirista. O que ele fez junto com a sua esposa? Poderia ser mais um no meio de tantos do mundo. Mas ele resolveu usar a capoeira para o reino de Deus. Ele resolveu usar o esporte que ele ama, o esporte no qual é o dom que Deus deu para ele, para usar para a glória de Deus. Ou seja, isso tem alcançado vidas, isso tem alcançado pessoas. Até mesmo um cara lá na Áustria foi batizado nas águas geladas, porque o evangelho chegou até lá através da vida de um homem que se dispôs. Vocês estão aí, igreja? Acorda, vamos! Quando você pega um dom específico da parte de Deus e usa, quando você descobre aquilo que você foi chamado para fazer e usa para o reino, você transforma a vida de pessoas. Qual é o teu chamado, qual é aquilo que Deus colocou especificamente para a tua vida? Use para o reino. Talvez você pareça ser uma coisa tão simples, mas quando você coloca diante de Deus, quando você usa para a glória dele, Deus começa a tocar vidas, tocar pessoas. Quando eu comecei a gravar as mensagens aqui dos cultos de domingo, eu falei, puxa, vai ser só para a nossa igreja, vai ser para os líderes de célula poderem ouvirem a palavra. Essa palavra já tem chegado no Japão, na Irlanda, na França, na Itália, a palavra já tem chegado na Suíça, tem chegado nos Estados Unidos, ou seja, amados, o dom, quem leva ele para os lugares específicos é Deus, não somos nós, amém, amados? Quantas coisas nós pegamos e jogamos fora, quantos dons nós temos que nós desperdiçamos, e isso passa. Ou somos apenas egoístas, que só usamos para nós. Nossa, eu quero me formar para eu ser próspero, para eu ter um emprego bom, para eu ganhar muito dinheiro, para eu viajar o mundo. Oh, legal, e aí? O que você fez para Deus? Quando chegar lá diante do Senhor, fala, oh Senhor, minha vida foi para mim, só fiz para mim. Construí, comprei, viajei, fui próspero, morri com 50 mil no banco, olha que beleza. Mas para você fez o quê? Tudo. E para Deus? Nada. Ou seja, mais um que vai com um tesouro para dentro da terra. Pegue o dom que há em você, pegue aquilo que Deus te deu e use para o Senhor, use para o reino, use para a glória dele.
Não pense apenas na sua vida financeira, não pense apenas nos seus sonhos pessoais. Obviamente que você tem que lutar por isso, mas pense no reino de Deus. Coloque o reino de Deus, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Olhe para aquilo que você faz e fala: Deus, é para ti. Consagre tudo aquilo que você faz. Eu sei fazer um pão, eu sei fazer um bolo. Consagre a Deus que esse pão e esse bolo vai trazer vida sobre aquela pessoa, vai trazer existência sobre aquela pessoa. Quando ela comer esse pão, ela vai conhecer o pão da vida. Ou seja, pegue o dom que há em ti e use para a glória de Deus, para a glória de Deus Pai, use para a glória do Pai das luzes. Quando você entende aquilo que você foi chamado, seja um artesanato, seja um pão, seja um bolo, seja algo que você sabe fazer, que Deus te deu um dom específico, e quando você usa para Deus, você transforma a vida de alguém, e uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Uma senhora evangelizou o Billy Graham, que ganhou mais de 1 milhão de almas para Jesus. Um sapateiro pregou num culto de domingo e salvou através da mensagem do evangelho, com a palavra de Isaías: olhai para mim e sede salvos, e tocou a vida de um jovem chamado Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores da história da Inglaterra. Com 18 anos já era pastor, pregou num estádio, num teatro, na verdade, para mais de 22.500 pessoas, porque um sapateiro, no dia de inverno, no dia que o pastor faltou por causa da neve, não tinha ninguém para pregar, ele sobe no altar com o seu nervosismo e com o microfone tremendo. A única mensagem que ele disse no meio daquela igreja foi: olhai para mim e sede salvos, olhai para mim e sede salvos, olhai para mim e sede salvos. E aquela mensagem, aquela palavra trocou a vida de um dos maiores pregadores da história da reforma e da história do século XVIII na história da Inglaterra. Ou seja, qual é a nossa desculpa? Se você for ler a história do reformador Charles Miller, ou melhor, George Miller, você vai ver um homem que fundou mais de 15 orfanatos, e todos os dias a provisão vinha através da sua oração. As crianças comiam como se fosse um maná, tinha para hoje, mas amanhã não tinha nada, mas a sua oração, sempre no outro dia a provisão estava lá na porta do orfanato. Sabe por quê? Um homem que foi disponível a pregar o evangelho, um homem que se colocou disponível a usar o dom que há nele. Se eu e você pegarmos aquilo que está em nós e usarmos para Deus, nós vamos estar cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer. E esse deve ser o propósito da nossa vida. Feche seus olhos, curva sua cabeça.